Está na hora do debate do JL. E no debate de hoje abordaremos um tema sensível, a recente resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe procedimento crucial em abortos legais após 22 semanas, juntamente com o projeto de lei 1904/2024, que equipara abortos realizados acima desse período a homicídio simples. Isso levanta preocupações sobre criminalização de vítimas. Para debater o tema, eu recebo no estúdio Vitória Felipe, que é professora de História e militante feminista. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Seja bem-vinda, tá? E Danilo Godoy, advogado, escritor e pastor. Tudo bem, Danilo? Boa tarde. Tudo bem, Thiago? Muito boa tarde a Vitória, aos ouvintes. Maravilha, seja bem-vindo mais uma vez. Participe dessa discussão através do nosso WhatsApp 1399-664-6781. Pessoal, vou fazer essa pergunta os dois, mas eu vou direcionar primeiro à professora, porque mulheres primeiro. Virgínia, tá? Você acha que a proibição do procedimento de assistolia, que é o caso, assistolia fetal, é uma forma de proteger a vida ou de punir as vítimas de estupro, na sua opinião? Com certeza é uma medida que vai acabar punindo as vítimas, né? A gente sabe que aqui no Brasil o aborto legalizado ele prevê 3 casos. Quando a gestação oferece algum risco para a mulher, quando o feto não desenvolveu o cérebro ou quando existe um caso de estupro, de violência sexual. Este último caso, a gente vê que normalmente as mulheres vão acessar o serviço de aborto mais tardiamente. Isso tem a ver com todo o processo de violência estrutural que a gente passa, né? Primeiro, reconhecer que houve um estupro, que houve uma violência, depois chegar na conclusão de denunciar ou não denunciar, além de todas as burocracias que a gente acessa dentro do sistema de saúde. Isso faz com que as mulheres acabem acessando esse serviço, né, indo procurar esse serviço mais tardiamente. Principalmente se a gente for olhar para os dados de violência sexual no Brasil, né? No ano passado a gente teve um pico de denúncias de estupro, né? Segundo os dados, inclusive no estado de São Paulo, passa de 14 mil, é um dado bem alarmante. E mais de 50% desses dados, dessas denúncias que foram violentadas, são de meninas de 11 a 14 anos. Então, normalmente, mais de 50% desses casos também dentro das casas, de suas casas. Então, é um cenário onde denunciar, primeiro reconhecer essa violência, depois denunciar essa violência, é complexo, é complicado e ainda passa por toda uma burocracia. Então, impedir, né, esse projeto agora de lei que está impedindo esse procedimento que é seguro e executado há mais de 30 anos aqui no Brasil, recomendado pela OMS, né? Isso acaba prejudicando essas vítimas, revitimizando elas, como a gente fala, né? Porque impede elas de decidir sobre seguir ou não com aquela gestação que é fruto de uma violência. Danilo, como é que você vê essa questão? Primeiro, Thiago, eu acredito que é importante frisar que a nossa Constituição Federal é uma Constituição que defende a vida, né? Apesar de nós termos essas 3 possibilidades de se efetivar o aborto, que é o que é conhecido como aborto legal, né, previsto em lei, no 128 do Código Penal, além da decisão do STF de 2012, apesar dessas situações, a nossa Constituição ela é pró-vida, né? Nós somos um país que aderiu a declarações de direitos humanos, que inclusive também são declarações pró-vida nesse sentido, existem artigos assegurando, né, o compromisso da nação brasileira, quando é signatário de um acordo como esse, o compromisso pela vida. Nós vemos o Código Civil defendendo também a vida intrauterina, os direitos do nascituro. Então a gente vê que o nosso arcabouço jurídico, né, em linhas gerais, ele é pró-vida. Mas aí, obviamente, dentro dessas hipóteses que já existem, né, veio o Conselho Federal de Medicina e se manifestou recentemente e eu fui averiguar mais a fundo, né, essa manifestação por meio dessa resolução, a 2378, né, de 24. Eu percebi ali, pude entender com que finalidade o Conselho ele propôs essa resolução. A gente precisa entender também que o Conselho ele tem competência para, além de fiscalizar, normatizar a atividade médica no Brasil. Então o Conselho ele tem esse poder outorgado por lei, né? Ou seja, é ele quem diz como que os médicos devem atuar no exercício da medicina no nosso país. E quando você adentra no
cerne, no coração da resolução, você vai ver que a preocupação da classe médica, por meio do Conselho Federal de Medicina, não é impedir que a mulher faça o aborto, mas, na verdade, reconhecendo cientificamente, com toda a literatura que existe, e a literatura médica nesse aspecto diz que a vida extrauterina é totalmente possível a partir de 25 semanas. 23 e 24 é uma grande possibilidade também de vida extrauterina. Temos casos de bebês com 22 semanas, com 21 semanas, é o recorde, está no Guinness, inclusive, um bebê americano. Então, por tudo isso, o Conselho Federal de Medicina entendeu que, se ultrapassado esse período, há de se interromper, sim, a gestação, garante-se à mulher o desejo de interromper a gestação, só que preservando esse ser, essa vida que tem uma extrema possibilidade de vida extrauterina a partir desse período. Então eu entendi que esse é o coração da coisa. Você compartilha dessa opinião do Danilo? Se a gente for parar para pensar assim, sobre a questão da vida, a gente vê que o aborto ilegal, ele tira a vida de muitas das nossas, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Sistema de Informação sobre Mortalidade, ele coloca que o aborto é o 5º maior motivo de morte de gestantes no nosso país. Então, a ilegalidade disso acaba tirando vida das nossas mulheres, principalmente de mulheres pobres e negras, indígenas na região do norte e do nordeste do país. Quando a gente olha para o Uruguai, por exemplo, que legalizou o aborto em 2013, a gente vê que isso diminuiu com a legalização, né? As mortes de 40% de mulheres que morriam durante a gestação por um aborto ilegal diminuem para 7%, alguns anos depois da legalização. Além disso, a gente também vê de que o número de gravidezes indesejadas diminui. Então, na verdade, eu acredito que para a gente conseguir lutar pela vida e pela qualidade e assegurar a saúde e os direitos das mulheres, direitos reprodutivos, enfim, a gente precisa legalizar e fazer com que ela tenha acesso a uma saúde de qualidade, a todo o apoio ali de profissionais adequados, tanto para assegurar sua saúde física e sua saúde mental também. Só para deixar claro para o pessoal de casa, né, o que é essa história, né? Vou então resumir para vocês. Essa resolução, então, lá do Conselho Federal de Medicina, proíbe em gravidez a partir de 22 semanas você matar o bebê ou acabar com a vida do bebê, né? Existe uma aplicação de uma espécie de injeção na pessoa que induz a parada do batimento cardíaco da criança, né? Em abortos legais. A partir daí, então, é realizado o procedimento parecido com um parto para a retirada do feto. Então, essa é a resolução aprovada pelo Conselho Federal de Medicina e que está em questão hoje aqui no debate do Jornal Litoral. Agora é 1h28, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais debate para você. Você pode participar, inclusive, dessa discussão através do nosso WhatsApp 13 99 664 6781 e também tem o chat do nosso canal do YouTube. Vai lá, youtube.com/Jornal Litoral. Intervalo, voltamos já. 1h31, de volta com o JL Debate. Hoje estamos discutindo a criminalização do aborto com a professora e militante Vitória Felipe e também com o advogado e pastor Danilo Godoy. Vou abrir esse bloco desta vez, conversando uma pergunta para o Danilo. Danilo, você considera, existe, na verdade, alguma circunstância em que o aborto deva ser permitido, mesmo que a questão religiosa não apoie esse caso? Olha, Tiago, como nós falamos no primeiro bloco, né, é um assunto extremamente delicado. Nós entendemos que tem muitos lados, né, a serem considerados, a solução não é simples, né? Como cristão, nós sempre defenderemos a vida, sempre. A vida é o nosso bem maior, é o bem supremo deixado por Deus à humanidade. Mas, por exemplo, na hipótese prevista no Código Penal, quando há risco para a vida da gestante, nós entendemos que ali há uma necessidade de escolher realmente entre uma vida e a outra, e nesse caso, uma opinião que é um pouco mais consensual no meio cristão, é que a vida da mãe, que já está inserida no círculo social, que já tem uma história, vínculos, relacionamentos, ela seja preservada em detrimento do bebê nessa hipótese. Nas demais hipóteses, a igreja, os cristãos sempre vão opinar pela manutenção da vida do feto. Vitória, como é que você vê essa questão? Bom, eu acho que é importante a gente entender de que o aborto ele faz parte da realidade, né?
a Secretaria da Saúde, em 2018, colocou que mais de 1 milhão de abortos, se estima, né? Que mais de 1 milhão de abortos sejam realizados por mulheres brasileiras. Claro, isso é clandestino, é muito difícil a gente ter acesso aos dados com precisão, porque não é legalizado. Mas ele acontece, né? Tem uma pesquisa bem legal, realizada pela Pesquisa Nacional de Aborto, em 2021, que pesquisou mais de 2.000 mulheres com até 40 anos. 1 em cada 7 responderam que já realizaram algum aborto. A sua maioria na faixa dos 19 anos. Então, o aborto é uma realidade que já está colocada para além do Brasil, mundialmente. O que acho que a gente tem que debater e ter preocupação aqui é, enquanto segurança, enquanto saúde pública, pensar isso enquanto sociedade. Nessa mesma pesquisa, mais de 80% das mulheres responderam tinham alguma religião católica ou evangélica ou outra não determinada, né? Então, acho que a gente pode colocar e entender isso de que a religião pode até ser um parâmetro para decisões individuais, mas, inclusive, até mulheres que às vezes não são a favor da legalização do aborto já realizaram algum aborto. Então, a gente vê como é uma questão que ultrapassa a fé e a religião, mas é uma questão que acontece, é um fato o aborto, ele já acontece. O que a gente tem que fazer, legalizando, é garantir com que eles seja feito de forma adequada e evitar uma série de consequências para a saúde dessa mulher. No caso, a gente está citando muito a religião. Agora, vocês acreditam que o Estado, né, tem o dever de intervir nas decisões reprodutivas, por exemplo, das mulheres? Começando com você, Vitória. Olha, eu acho que o Estado tem o dever de permitir que a mulher tenha o direito de poder fazer suas escolhas sobre o seu corpo, e acho que a gente tem que ter como baliza aí assegurar que se tenha acesso, né? Acho que um dos pilares importantes para a gente debater é pensar a educação sexual nas escolas, por exemplo. Quando a gente legaliza o aborto, a gente também faz todos esses debates em relação à educação sexual nas escolas, em relação a poder acessar métodos contraceptivos. Por exemplo, o DIU é um procedimento que no SUS demora muito, que é difícil acessar. Tudo isso são, como o Danilo comentou, é um assunto que impõe várias questões que a gente tem que analisar. Tudo isso acho que tem que ser permitido e tem que ser regulamentado pelo SUS, que a gente possa ter acesso a esses procedimentos. E aí, na América Latina, a gente vê os casos onde foram legalizados, que isso faz com que as mulheres possam escolher e ter condições de manter sua saúde. Danilo? Então, vai além, né? Perpassa inúmeras variáveis, né? Nós acreditamos que a sociedade precisaria se debruçar de verdade sobre as razões que causam, né, esses abusos, por exemplo, a violência sexual contra a mulher, o estupro. Eu acho que as nossas forças deveriam se concentrar em achar soluções para evitar as causas e não tentar punir a criança, que ela é o resultado apenas de todo um processo que acontece na família, que tem desmoronado, que tem se desestruturado ao longo do tempo. Na própria sociedade, a gestão pública precisa melhorar, mas no que diz respeito ao aborto em si, nós entendemos que a mulher ela não teria esse poder de decisão sobre a vida do feto por ele não ser uma extensão do seu corpo, né? Existem inúmeras evidências científicas que comprovam isso, e eu acho que por essa razão elas avocam, né, esse direito. Eu acredito que de forma equivocada, né, porque a ciência, por outro lado, demonstra que são vidas autônomas, né? Então, quando a gente adentra nesse quesito, se há a possibilidade ou não da mulher tomar essa decisão, nós, cristãos, entendemos que não há, justamente com o amparo científico, né, de que são vidas autônomas, que são independentes entre si. Vitória, como é que você vê? Tu acha que existe a possibilidade de haver uma conciliação? Então, a gente é a favor da vida. A questão é que o direito a essa vida ele não pode ultrapassar ou anular o direito daquela mulher e o que ela tem em relação à decisão do seu próprio corpo. Então, se a gente pegar, por exemplo, um caso que ficou bem famoso em 2022, uma menina em Santa Catarina de 11 anos que foi estuprada dentro da sua casa por um membro da família, foi solicitar o serviço de aborto, né, com 22 semanas e 2 dias, e por esses 2 dias foi impedido. A família teve que recorrer a uma ação judicial. Então, tem toda uma revitimização, ela teve que passar por todo um processo judicial, o caso tomou as redes, enfim.
é uma criança, né? Então, se a gente pensar sobre as crianças, ela sim é vítima, né? E esse projeto de lei, ele está falando, para além dessa proibição do Conselho Federal da Medicina sobre esse procedimento medicinal, a gente tem um projeto de lei que fala de equiparar o aborto ao homicídio, e inclusive com a punição que chega até 20 anos, né? E aí, vamos olhar então como que é a punição de quem comete a violência do estupro, de 7 a 15 anos. Então, esse projeto de lei ele é muito grave, ele está culpabilizando aquela vítima de violência sexual, em sua maioria que são crianças e adolescentes, e colocando inclusive uma pena maior para elas do que os seus abusadores e violentadores vão ter. Danilo? Sim, eu concordo que nesse quesito a nossa legislação penal, ela é muito mal elaborada aqui no nosso país. Existe no direito penal, eu lá no comecinho, quando eu me formei em 2001, atuava na área penal, né, mas já há muitos anos, atuei por cerca de 5 anos apenas, mas eu me recordo muito claramente que no direito penal existe um critério chamado axiológico. É um critério de valoração do bem jurídico que está sendo protegido pelo tipo penal, pelo crime, né? E aqui no nosso país nós vemos sim vários casos em que bens jurídicos que notoriamente são menos importantes são tutelados com mais rigor do que outros que deveriam receber realmente uma punição mais severa. Então aqui no nosso país, em matéria penal, realmente a gente tem um desequilíbrio muitas vezes. Determinadas situações que são criminalizadas, elas recebem uma pena, uma punição maiores do que outras que deveriam realmente uma atenção maior, ser punidas com mais rigor. E pode ser, não estou afirmando, mas pode ser que nós estejamos diante de um caso como esse também, né? Mas o que na verdade, Tiago, se quer punir é o desrespeito à vida, mas desde que haja a confirmação da possibilidade de vida extrauterina. Eu acho que essa é a preocupação da sociedade. Nós vemos um país que ele é, em sua grande maioria, conservador. Os nossos legisladores refletem a vontade do povo. Isso é democracia, né? A vontade da maioria, os representantes, eles legislam de acordo com essa vontade, né? Então eu acredito que são reflexos do que a sociedade brasileira, que é em sua grande maioria conservadora, espera em relação à tutela da vida intrauterina por parte do Estado. Doutora, quer fazer uma observação em cima dessa resposta? Olha, acredito que não seja bem assim. Caso contrário, esse projeto de lei não teria sido tão apressado para tentar ser aprovado e não haver debate, né? Então não houve espaço para fazer debate. Acho que, inclusive, é muito importante o jornal estar propondo esse tema aqui hoje para a gente entender, de fato, o que é que a sociedade brasileira pensa e tentar acumular um pouco sobre isso. Mas a gente tem que, inclusive, consultar as mulheres, que são as que vão sofrer com essas consequências, e também saber qual é o acúmulo que os profissionais da saúde têm em relação a isso. Aqueles que atendem as mulheres compreendem de que 50% dos procedimentos tardios são de mulheres, crianças, né, adolescentes de 10 a 14 anos, normalmente pobres, negras e da zona rural. Então a gente tem que entender o que passa, o que acontece, todas as violências que essa mulher passa, desde da violência sexual, violência institucional, por exemplo, o Estado de São Paulo só foi divulgar quais são os hospitais que fazem esse procedimento de aborto legal no ano passado, em dezembro de 2023. Isso porque houve uma ação popular para cobrar esse dado. Então a gente é algo que é legalizado no nosso país, né, esse tipo de procedimento, mas ainda tem uma série de violências, como, por exemplo, não saber onde que pode ir para solicitar esse procedimento, às vezes ser negado esse procedimento, ser mal atendida, ter a sua fala deslegitimada. Então tem uma série de coisas, e a gente tem que lembrar que, em sua maioria, são mulheres que sofreram violência, que foram estupradas. Então não é um caso simples da gente pensar. Quer fazer alguma observação, Daniel? Então, só em relação a isso, eu acredito que é um problema que ele não é adstrito apenas às mulheres nessas condições, né? É um problema comum, e todas as mulheres em qualquer nível social podem passar por isso. Inclusive, a gente às vezes tem conhecimento de pessoas mais próximas, pessoas, por exemplo, na igreja, nós tratamos muitas vezes mulheres que já enfrentaram esse dilema antes do Evangelho, outras até mesmo depois mesmo do Evangelho. Então é um problema que eu acho que ele está além dessa questão de classes sociais, né, de dificuldades aqui e acolá. É um problema geral, e eu acho interessante, Tiago, que a gente também possa alertar a respeito das consequências, né, da prática do aborto, porque existem pesquisas nesse sentido que elas demonstram que as mulheres elas ficam 9 vezes mais
propensas ao suicídio, ao estresse pós-traumático, à depressão, doenças psíquicas, mulheres que praticam aborto mesmo legalizados. Essa pesquisa que eu estou citando ela é de 2019, numa associação de médicos nos Estados Unidos, onde o aborto, em sua grande maioria, é legalizado. Então, independentemente dele ser um aborto clandestino ou legalizado, ele traz consequências que vão afetar o corpo, a saúde física e mental da mulher para o resto da sua vida. Uma outra informação dessa pesquisa é que essas mulheres se tornam 11 vezes mais propensas a perder um bebê numa gestação futura. Quer acrescentar alguma coisa? Bom, se a gente for pensar então como que fica a saúde mental dessa mulher que foi violentada, dessa criança que é obrigada a manter uma gestação indesejada, fruto de uma violência. Né? Acho que é importante a gente pensar em saúde mental realmente. E quando a gente vê os países que legalizaram, que os Estados Unidos, nem todos os estados são legalizados, né? Mas o Uruguai, por exemplo, que é uma referência mais próxima da gente, a Argentina recentemente, a gente ainda está colhendo os frutos da legalização, mas no Uruguai a gente vê que se pensa planejamento familiar, se pensa saúde da família, um acompanhamento plurisetorial, né, que vai pensar desde a saúde física, ginecológica, até acompanhamento terapêutico com psicólogos, com psiquiatras. Então, é uma rede de suporte para que essa mulher possa fazer decisão de vida. E aí, quando legaliza, ela, inclusive, às vezes, pode optar por não fazer o aborto, por ter toda essa rede, por ter todo esse acompanhamento. Mas, realmente, o aborto não se restringe a mulheres que foram estupradas. É uma coisa, como eu falei, ele está na vida das mulheres, aí 1 em cada 7 já realizaram, né? Mas a questão da classe, ela é importante. As mulheres, elas abortam, é uma realidade, está aí. Só que as mulheres que têm dinheiro, ou seja, as mulheres em sua maioria brancas e ricas, elas conseguem acessar um serviço de qualidade, não irem à morte, não terem consequências graves à sua saúde, enquanto as mulheres pobres, em sua maioria negras, indígenas, elas não conseguem. E aí caem em abortos clandestinos, que vão trazer consequências como sangramento, perfuração uterina, entre outros. Vitória e Danilo, infelizmente o tempo de TV é curto, passa rápido. Quero agradecer demais a presença dos dois aqui, um debate bem esclarecedor. Para a gente encerrar, só para vocês terem uma ideia, então essa resolução do Conselho Federal de Medicina foi impedida, por enquanto, pelo Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, e houve um julgamento no plenário virtual na sexta-feira passada, e os votos ficaram divididos. Por enquanto tem um voto a favor, um contra, o voto está 1-1, mas o ministro Cássio Nunes Marques, ele quer que essa medida seja votada no plenário presencial. Então, vai haver um julgamento, um novo julgamento com todos os ministros presentes para haver essa decisão a respeito dessa resolução do Conselho Federal de Medicina. Dessa forma, eu agradeço a presença dos dois mais uma vez, agradeço a sua audiência, agradeço o pessoal do chat que participou com muita intensidade hoje aqui no nosso canal no YouTube. Peço desculpas por não ter lido os comentários, mas muita gente mesmo agradece a companhia de vocês aqui também, de forma virtual, em nosso canal no YouTube. Segunda-feira tem mais debate do JL, um grande abraço para vocês e até mais.